Já deve estar no ar. Boa noite a todos e a todas. Mais uma grande live aqui no canal Quem Tem Medo da História. E hoje estamos recebendo um grande amigo, um parceiro, o Pablo Henrique. O Pablo Henrique, ele é sociólogo e advogado, e também dirigente do CEPER Sindicato, Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Boa noite, Pablo. E a quarentena? Boa noite. Muito bom, Antônio. Que bom. Que bom te rever assim, virtualmente. A gente que está meio que isolado aí, né? Mas na luta, sem sair da luta nunca, né? Mesmo virtual, incomodando eles. Pablo, toda vez que nós começamos aqui o programa com alguém vindo aqui pela primeira vez, né, a gente faz uma pergunta que é referente ao nome da página. Portanto, Pablo, eu te pergunto, quem tem medo da história? Pois é, eu acho que os do andar de cima, né? Os do andar de cima sempre têm medo, né? Que a história seja contada pelos oprimidos, né? Os opressores sempre querem contar a sua versão da história, excluindo os oprimidos. Quem tem medo da história, dessa história, com certeza são os opressores, que não querem que os oprimidos sejam agentes da sua própria história, não querem que eles digam que não foi os faraós que construíram as pirâmides, que não foi Alexandre o Grande que fez a grande conquista, que não foi o rei ou a rainha que construíram os castelos, mas sim trabalhadoras e trabalhadores escravizados ou em regime de serventia, de servos, ou trabalhadores assalariados que construíram as grandes obras, as grandes conquistas da humanidade. E eu acho que esses têm medo de que nós sejamos autores da nossa própria história e tomamos a frente, assim como já aconteceu em outros momentos que nós conseguimos fazer isso, seja na Revolução de 1917, na Rússia, onde a gente conseguiu se apropriar da nossa própria história e contar a nossa própria história a partir dos nossos próprios feitos. Isso aí. Acho que eles têm medo de quem da história da classe trabalhadora, da história dos oprimidos, é eles. Legal. Bom, a gente está vivendo um momento que ele é singular hoje, né? Um momento completamente atípico da história. E, ao menos no século XXI. No século XX nós já tivemos outras pandemias, né? Mas, enfim, na questão educacional, já que tu és aí sociólogo, advogado e dirigente dos CEPERs também, como é que está a questão da educação no Rio Grande do Sul, com as aulas suspensas, aulas virtuais? Tem alguns cortes aí dos ganhos dos professores. Queria que tu desse uma comentada sobre isso. Então, Antônio, tu que também é nosso colega, né? Agora é da rede municipal e da estadual, né? Sabe como foi a nossa luta, nossa árdua luta, né? De defesa dos nossos direitos. A gente fez uma grande mobilização para defender os nossos direitos, que não era o nosso plano de carreira, né? Que era, inclusive, nós estávamos lutando para que o plano de carreira fosse cumprido, né? Porque ele era sistematicamente deixado de cumprir. A gente já estava ganhando 100 e poucos % a menos do que deveríamos receber mês a mês pelo plano de carreira, né? A gente estava numa defasagem enorme do plano que é de 1974, que não estava sendo cumprido. E esse governo veio para tentar, né, tirar esses direitos, não pagar, tirar, tirando triênios, tirando incorporação de difícil acesso, que teve redução salarial de todos nossa categoria, né, 99% da nossa categoria perdeu o difícil acesso. Foi redução salarial imediata. Desconto dos inativos, né? Tudo isso fez com que houve redução salarial já com não cumprimento da lei que existia, já ganhávamos 100 e poucos % a menos do que deveríamos ganhar. Ainda foi feito um projeto que modificou o nosso plano, que retirou direitos, e
na questão fática, ele deveria, inclusive, dar algumas melhorias em relação à situação que a gente recebia, não em relação ao nosso plano. Nosso plano, se fosse pago, seria muito bem. Que seria ele deveria adequar, dando alguns aumentos salariais, e que hoje deveria ter saído, né? O nosso contra-cheque, né? Com esses ganhos. E nós tivemos a descoberta que ele não conseguiu nem cumprir, né, com que ele se comprometeu, que era ter esses ganhos sem o desconto do que ele tinha tirado, que eram os triênios, a questão do nosso do completivo porque a gente ganhava menos que o piso nacional do magistério, então o Ministério Público fez uma proposta de que o Estado pagasse um completivo, né, para que nominalmente, não dentro do plano, mas só no valor nominal, a gente recebesse dentro do piso, que a gente recebesse o piso, que todos recebessem o piso não aplicado ao plano antigo de 74, mas nominalmente todos recebessem. Então a gente recebia completivos, alguns de R$100 e poucos, outros de 200, outros de 300, outros de 400, outros de R$500, outros de R$600 para chegar ao piso. Tudo isso virou parcela autônoma. Essa parcela autônoma, teoricamente, ele está pagando qualquer reajuste que esse novo plano tem, tirando dessa exatamente o que ele disse que não ia fazer quando o projeto foi para a Assembleia, né? E nós estamos aí tentando, vamos ter que judicializar de novo ações coletivas contra o Estado, para que ele cumpra o recente plano que ele reformulou. Estávamos nessa luta que fizemos uma greve histórica, né, a segunda maior greve da história, uma greve histórica, não em tempo, mas em quantidade de adesão, que recuperamos, né, em janeiro e fevereiro. Todo mundo que fez a greve, todo grevista aí comprometido com a educação, foi lá e recuperou as suas aulas, né, recuperou a sua carga horária, recuperou o conteúdo, recuperou as questões das relações didáticas, as relações com os alunos, e não recebeu, teve desconto, foi descontado da greve, não recebeu, estamos sendo descontados. Tivemos que fazer antes da pandemia, nós desde dezembro estamos juntando cesta básica para a nossa comunidade escolar, né, para dar para nossas funcionárias, para nossas professoras, muitas professoras chefes de lar, né, que depende única e exclusivamente do salário do magistério, com mãe né, criando seus filhos, a gente em situações muito drásticas, tendo que fazer, antes da pandemia, estavam fazendo faxina, nós tínhamos professores que estavam fazendo faxina para poder completar o salário, né? Essa é a situação, e nós entregamos só no nosso núcleo, durante o mês de janeiro e fevereiro, nós entregamos mais de 60 cesta básica para nossas funcionárias e professoras, 60 cestas básicas, né, de famílias que estavam sem o que comer, dentro de professoras e funcionários, e sem receber salário, que estamos sem receber salário, ainda atrasados e parcelados no Estado. Fora isso, vem a pandemia, 19 de março, nós, né, decreto de pandemia, decreto, né, salutar, a questão de reconhecer que é uma emergência e fazer, isso é importante, o Estado fez essa questão de parar, e nós achamos que isso é importante, a gente tem que dizer, e porque a questão da saúde foi colocada, e nós vivenciamos esse drama agora caladamente, né? Esse drama vai, né? Se acumula o drama, já que nós já tínhamos do não salário, do retirada de direito, do desconto, do não ter o que comer, com toda a situação, o drama, temos que nos reinventarmos para darmos aula com novas tecnologias, mas muitos dos nossos professores sem dinheiro para pagar o aluguel, quem dirá plano de dados, muitos dos nossos professores sem dinheiro para pagar água e luz, quem dirá planos de dados, né? Então, a reinvenção dentro do caos. Conseguimos algumas escolas, principalmente de ensino médio, mais centralizadas, posso dar o exemplo do André Leão Puente, conseguiram sair muito bem nisso, é um exemplo importante. O Rondon, outras também, a minha escola, né, que é técnica e é central em Sapucaia, o Rubem Dario, né, são escolas que
pela clientela, pelo público, né? Ensino médio consegue se desenvolver melhor na questão do ensino a gente não chama ensino à distância, tá? A gente fala que é o trabalho remoto, porque a gente não está preparado para o ensino à distância, não temos, e temos críticas ao ensino à distância também, porque a gente não acha que existe como ter um trabalho sem o professor presente, a gente acha que... E, felizmente, a gente está tendo coro, né, dentro que a questão da aula presencial, ela é significativa, ela é importante e ela não pode ser substituída, né? Acho que os pais, mais do que nunca, estão nos apoiando agora, neste momento, na nossa importância da aula presencial. Os pais são aqueles que, sim, aula presencial, por favor. E nós nos formamos para lidar com 40 alunos em sala de aula, não com um, né? Os pais devem estar apavorados com um ou com dois. Nós nos formamos para saber lidar, para saber a dinâmica, saber a faixa etária, as questões pedagógicas decorrentes de lidar com 40, 30 alunos em sala de aula. Cinco turmas, né? 10 turmas, 15 turmas, 20 turmas, né? De 40 a 30 alunos. É essa a nossa profissão. Não estou te ouvindo, Antônio. Oi. Ok, agora ouvindo? Ouvindo? Tá. Porque assim, Pablo, essa questão da educação à distância, até sexta agora nós vamos ter uma live com um mestre em educação que ele trabalha com a ideia da educação à distância, né? E aí até o tema é um novo paradigma de educação que a gente vai ter ou possa ter. Mas, ao menos a minha opinião, assim, acho que a educação à distância ela pode ser um bom complemento, né? Um bom complemento de coisas que a gente não consegue abordar em sala de aula. Ao menos no meu caso, que é a disciplina das humanas, aí é 2 períodos por semana. Antes era ficar muito limitado isso, e sem contar a falta de estrutura. Um outro exemplo que eu te dou assim, ó, o Google agora andou disponibilizando algumas questões ali interessantes, inclusive o Google disponibilizou agora para poder fazer reuniões virtuais ali, inclusive aulas online com os alunos. Legal, muito bom, tudo mais. Eu, particularmente, nesse primeiro momento, eu me nego a fazer isso. Eu me nego a fazer isso por uma questão que ela é bem de igualdade. Tem alunos que não vão conseguir participar disso. E aí o efeito colateral que pode ocorrer é o seguinte, aquele aluno que de alguma forma ele vai ficar sabendo que teve outros colegas que participaram de uma aula online, aquele aluno vai se sentir um fracassado. Ele vai se sentir um derrotado por não estar incluído naquele sistema novo ali. E por um outro lado, a gente vê assim, ó, o que o nosso governador está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, se virem, vão lá, use o computador, aí eu uso o meu computador, o meu celular, a minha internet, aí o aluno tem que fazer a mesma coisa, os que têm acesso, a maioria não tem acesso a isso, e nós temos nas nossas escolas muitas reclamações de pais que estão dizendo, olha, eu não tenho internet, eu estou desempregado, eu estou com dificuldade de arrumar comida para comer em casa, uma série de problemas, e vocês querem que eu dê internet para os filhos estudarem em casa, eu não consigo. E aí essas exigências vão colocar os alunos e pais numa situação de derrotados. Isso não é a função da escola pública, dizer para os alunos que eles são os derrotados. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer o inverso disso. Só que o governo não nos dá condições nenhuma. Eu diria assim, Pablo, o mínimo que o governo poderia fazer nesse momento, e eles têm condições para isso, é uma questão de prioridade, no mínimo eles tinham que disponibilizar no Rio Grande do Sul, que é no nosso caso, internet gratuita. Sabe por quê? Não sei se tu está lembrado, na Copa de 2014, no trecho do centro histórico de Porto Alegre até o Beira-Rio,
tinha internet gratuita no dia dos jogos ali. E para um público que não precisava ainda, diga-se de passagem, né? Então, como é que nós vamos exigir algumas aulas online se as pessoas não têm acesso às condições básicas de sobrevivência? Não, isso, né? Hoje na live do governador ele faz os protocolos, né? 5 etapas para retomada, né? Mas é algo meio com uma cadenciado, marcado a fala dele, mas no fundo, se tu vê, ele fala bonito, mas está flertando com a flexibilização na ascendência da... Infelizmente, a gente está na curva ascendente do vírus, né? Ontem eu participei na Câmara de Vereadores, no grande expediente que o vereador Paulo Ritter chamou para falar sobre esse assunto, junto com a secretária municipal de saúde, junto com o Simprocan, o Júlio do Simprocan, junto com a Sônia, coordenadora da 27ª CRE, e os vereadores todos, o secretário de saúde e municipal de educação, né? Então a gente é isso, assim, todo mundo sabe que quando chegasse em 50, essa é uma fala importante e é verdade, o Canoas de alguma forma se preparou para isso. Quando isso chega a um nível de 50 contaminados, a ascendência do vírus ela é um pouco descontrolada e tu não tem mais controle sobre isso. Por isso o hospital de campanha, por isso, né, todo esse preparo. E expor as crianças a isso, pensar, e daí é o absurdo, porque o governo lançou um primeiro protocolo que caiu como assim, é só mais nem lançasse aquilo, é só um drama mais para nós educadores que estamos em casa, trabalhando remotamente, mandando atividade para os nossos alunos, tendo que mandar para a escola imprimir para entregar para aqueles que não podem ter acesso ao computador, tudo isso está sendo feito. E daí ele manda um protocolo, um preliminar, que é lave as mãos. E daí essa sensibilidade de educador que tu tá tendo, que é a questão da equidade, como que eu não posso deixar que é essa sensação que nós temos como educador, é essa sensibilidade de não tratar diferente. Quando a gente fala de respeito dentro da sala de aula, como a gente educa pela diversidade, como a gente educa pelo respeito, é isso, não diferenciar. A gente é um trabalho permanente do respeito. E é isso que tu coloca, como fazer aula que muitos não vão ter acesso, é essa sensibilidade do educador, né? Que às vezes falta ao gestor. O gestor não tem essa sensibilidade. Porque como a gente vai dizer para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que não abrace a professora, né? Não abrace o professor, que ele entenda que isso que não é um impedimento, sabe? A gente está falando com a questão psicológica da criança, que é afeto, escola é afeto, é reunião, é congressamento, né? De pessoas, as pessoas, né? E a gente um protocolo que não observa a realidade fática das escolas, que é isso, escola é recreio, é criança correndo, se pegando, né? É briga, né? De criança. É tudo isso que tem numa escola, e a gente está ali intermediando essas relações humanas, essas inter-relações, educando, né, construindo relações, e um protocolo mantenha 1,5 metro de distância. Daí depois fizeram um melhorado agora com a live, né, a questão de máscaras, né, as máscaras têm que ser trocadas pela OMS de 2 em 2 horas. Como que daí tu multiplica o número de alunos não tem, felizmente, né, ele falou que não há possibilidade de ainda, né, depois dessas, né, até questionamentos, né, que não tinha os dados, né, não tem uma questão do retorno ainda, né, só atividades remotas, que sim, Antônio, eu entendo que nós temos que utilizar essas ferramentas tecnológicas para facilitar a questão do processo educativo. Ela é facilitadora, é uma ferramenta facilitadora, mas ela não pode ser a substituição, né? Tenho medo, porque é aquela coisa, né? Depois, daqui a pouco, vai precisar um professor de história falando sobre a Revolução Francesa, aquela aula ser replicada por 10 anos, né?
Grava um professor falando sobre uma química inorgânica, né? E aquela aula vai ser replicada 10 anos depois para todos, e não tem mais inter-relação, não se entende que o processo educativo é muito mais amplo do que conteudista, não é só questão conteudista, né? Não é só o conteúdo que a gente tem que se preocupar. Então, de alguma forma, entender que nossas crianças estão vivenciando um processo que também é importante para a vida deles, é um processo histórico. Nos últimos 100 anos, né, eles estão vivenciando algo que somente aconteceu há 100 anos atrás. Isso tem uma capacidade de fazer eles uma marca, que eles vivenciaram esse momento histórico e aprender como lidar com esse momento histórico, né? Isso é uma vivência que a gente não vai ter como tirar dessa geração. E nós mesmo, porque nós nunca vivenciamos isso, né? Ela vai ser uma marca histórica da humanidade nesse período coletiva. E isso tem que ser utilizado pedagogicamente como o que fazermos, os princípios de solidariedade, os princípios de empatia, os princípios da relação de criatividade, como tu tá tendo, como, como os professores, nossos professores estão tendo, e eles estão tendo para educar, né, para receber o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso não é conteúdo, né, curricular, isso é conteúdo de vida, né, para a vida, né. Isso é a pandemia por algo absurdo, que tem a ver também com a questão do desmatamento, tem a ver também com nós ingressarmos em ambientes antes que não deveríamos estar ingressando. A pandemia tem a ver com o fazer do homem frente à natureza, né? As questões dos novos vírus, né? Dos vírus que estão... Só o descongelamento do Himalaia, de espaços que nunca foram Himalaia, 8 novos vírus foram descobertos, né? Então, assim, tipo, a questão ambiental está aí para demonstrar que se a gente não fizer nada, também os vírus existentes, pré-históricos, né, outros estão aí, com outros seres, animais, que a gente quer consumir carne de tudo que é espécie, de tudo que é, né, então tem um risco nisso, né, e nós estamos vivenciando isso. Culpa nossa também. Sim, tem uma pergunta aqui, para o Basalvo está dizendo, perguntando, que vamos ter? Ó, tu saiu do último. Tá ouvindo? Agora sim. Aí o está implementando aqui dizendo, então, que geração vamos ter daqui a 10 anos? Qual a qualificação? Pois é. Eu acho, essa é uma pergunta que se faz muito, né, na escola, né? O prejuízo ou não prejuízo das aulas, né? Teremos prejuízo, mas será que só prejuízo? Né? Essa é a pergunta, né? Toda a tragédia que acontece com nós, a gente vê no primeiro momento o trágico, né? Mas depois a gente esquece que como a gente é formado a partir dessa tragédia, como essa na dimensão da transformação que isso nos dá, né? Como isso nos transforma também, como isso nos modifica e constrói o que somos e como somos, né? Então, se nós pegarmos um exemplo da gripe espanhola, que esse nome até é equivocado, mas foi o nome histórico que foi dado, né? Porque ela não aconteceu na Espanha. O que aconteceu do ponto de vista educacional em 1918, 1919? Teve aprovação em massa naquele ano, né? Todos foram aprovados, foi um decreto presidencial que aprovou todas as pessoas naquele ano, né? Esse é o fato histórico. Agora, se nós vamos usar o mesmo elemento, provavelmente a gente vai avaliar nossos alunos de forma diferenciada nesse período. Do ponto de vista de conteúdo, eles vão deixar de aprender, mas quanto eles vão aprender de outras coisas, o quanto eles vão ter que correr atrás, sim, vai ter muita coisa. Mas se eu pegar a geração da década de 20, 22, 20, eles continuaram, nós tivemos gerações que continuaram pós a gripe,
né? Nós, mesmo tendo sido aprovados em massa por decreto presidencial, eles foram... é uma geração que se fez presente, que esteve, né? Que construiu o país também. Então, nós vamos fazer, né? Claro que era uma elite, né? O acesso à educação era restrito às elites, mas elas, mesmo essa elite, se manteve, se fez presente, se construiu, né? Temos grandes acontecimentos pós esse período todo e nós vamos fazer o mesmo, nossa geração, talvez com mais cuidado, com o outro, talvez, né? Com maior cuidado com o meio ambiente, né, com a natureza. Espero. Isso quer dizer uma coisa, Paulo. Assim, até o Micael está dando um oi aqui. Porque assim, a gente, eu acho que deveríamos fazer uma reflexão do que está acontecendo na sociedade hoje. E essa reflexão é o seguinte: nós temos aqueles que estão cumprindo o chamado o protocolo, usar máscara, estar lavando as mãos, não ficar tocando em outras pessoas que não é do nosso cotidiano ali, da nossa casa. A gente está cumprindo um protocolo. Mas tem um outro segmento da sociedade que não cumpre esse protocolo. E aí a gente está vendo até na internet, e às vezes, quando é tão bizarro, vai por a TV, que é o ponto que as pessoas querem entrar em estabelecimento comercial e não usar máscara. Não usar máscara, simplesmente dizer, não vou usar e pronto, acabou, e não quero saber. E vocês estão impedindo a minha liberdade de ir e vir. O gancho que eu quero fazer contigo de repensar a escola, principalmente a escola pública, será que nós, professores, não temos que mudar a nossa abordagem em sala de aula? Será que, de alguma forma, nós, professores, no modo geral, os que passaram, os atuais, que somos nós, a gente não está falhando, de uma certa forma, no ensino na sala de aula? Não falar mais de cidadania, de coisas concretas da vida, porque é inaceitável. O mundo todo está dizendo que tem uma pandemia e tem segmento da sociedade dizendo não, isso é tudo invenção, isso é tudo mentira. Inclusive, esses tempos fez uma postagem, uma conhecida numa rede social, que a gente fica chocado, né? Diz assim, quem quer ir, quem quer sair para a rua, sai, quem não quem não quer, não sai, e é a opinião de cada um. E aí as pessoas não estão conseguindo entender coisas muito básicas, coisa muito simples, as pessoas não estão conseguindo entender de que forma que nós, educadores, podemos dar uma contribuição na educação de fato, para que as pessoas não sejam, assim, digamos que, tão tontas que nem eu hoje. Antes de passar, a Raquel aqui, entrou a Raquel e a Josiane aqui também na página. Aqui. A Tina também, né? Nossa vice-diretora do Rondon tá aí também dando. Então, a gente está vivendo um momento também difícil nesse sentido das pessoas. Eu vi também a gente está muito se reeducando por lives também, né? A gente está assistindo muita coisa interessante também. Tem muita. As pessoas estão com medo, né? E quando as pessoas agem a partir do medo, elas também são irracionais, né? Elas são muito irracionais a partir do medo, né? As respostas do medo, as pessoas, elas pedem sempre as respostas a partir do medo nunca são umas respostas pensadas, refletidas, né? Sempre são as respostas mais intuitivas e imediatistas, né? E um pouco disso, assim, coletivamente, né? As pessoas não querem reconhecer que temos 24 mil mortos no Brasil, né? 209 óbitos no Rio Grande do Sul, né? 7.048 casos confirmados, que se a gente multiplicar pelo estudo da UFPEL, que manda multiplicar por 7 ou 12, então vamos multiplicar por 10,
dá 70 mil casos confirmados. Né? Eu estudo da UFPEL, pago com dinheiro público, pago com dinheiro do estado do Rio Grande do Sul. Né? Em 262 municípios, né, dos 400 e pouco, dos 490 municípios. Então, as pessoas, infelizmente, elas só vão cair a ficha, e é aquela coisa do negacionismo, né, que é as etapas das pessoas aceitarem alguma coisa. Elas primeiro negam, né. E nas redes sociais isso tem amplitude, né, e, enfim, a gente fica com medo também, a gente também tem medo, mas só que o nosso medo, a gente tenta racionalizar o nosso medo, refletir, ver as notícias corretamente, absorver elas, entender os protocolos melhores, adequados. A gente também não quer que as pessoas se tranquem, ninguém quer ficar trancado dentro de casa. Mas se não tem vacina, se não tem remédio, por que a gente tem que se expor? Ah, porque eu vou pegar e daí eu vou estar liberado para trabalhar. Tá, mas se tu pega, tu transmite. E se tu transmitir alguém que não tem vacina e não tem coisa que pode ter qual é a comorbidade? Ser sobrepeso. Estamos ferrados, Antônio, porque eu somos sobrepeso. A gente não tem nem 60 ainda, mas está com sobrepeso. Então, não sei se está com 60 ainda, não está, né, Antônio? Tu é jovem, né? Tu é jovenzinho. Tá, então, mas sobrepeso, a gente está falando de comorbidade, a comorbidade é sobrepeso. Isso é um dos elementos que, depois da idade, né, depois de 60 anos, é o sobrepeso. Quem na nossa população... então as pessoas podem morrer. Quem tem sobrepeso pode morrer. Quem tem hipertensão pode morrer. Quem, né? Então, Mas tu viu o Guedes lá disse? Sim, né, que a assessora dele estava comentando, né, que feliz que isso ia diminuir a questão da previdenciária, né? É um genocida, né? Eu acho que esse governo sai para o Tribunal Penal Internacional, qual o Brasil é signatário no Tratado de Roma, em 1960, a gente é signatário, que nesses casos é genocida, né? O governo é explicitamente genocida nisso, né? O governo federal, né? E os outros que não são tão explícitos, mas flertam com a flexibilização a partir de estão ali, né? Liberaram a serra, né? Por que o governador liberou os comércios na serra, né? E agora tá dando que, né, toda a expansão do corona, né? E esse pessoal mais conservador né, tem que ver para acreditar, né? O conservadorismo nesse sentido também, né? Os caras não... E a gente vê, todo mundo tem na sua família, né, um conservador aí para uma pessoa que está negando, né, acreditando no que fala, né, a pós-verdade, né, o que mais importa é o que eu falo, independente do que as outras pessoas viveram uma vida inteira estudando, né, sobre o assunto, né, a gente tem a dificuldade de aceitar que é ignorante em algumas coisas. Isso também é um processo, na nossa aula de filosofia que a gente dá, né, como Sócrates, por que ele era reconhecido o homem mais inteligente da Grécia, né? Por que Sócrates foi o homem mais inteligente da Grécia, né? E Sócrates não o irmão do Raí, tá, gente? Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, o Sócrates, que era conhecido, mas ele chega lá no panteão dos deuses, lá, em Deus Apolo, Deus da sabedoria, lá, vai lá e pergunta para o Deus Apolo, né, para quem incorporou o Deus Apolo lá pergunta, né, para quem incorporou o Deus Apolo, mas por que eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia, né? Se eu não mereço esse título, se só sei que nada sei. E o Deus Apolo responde, então é por isso que tu é o homem mais sábio, né? Porque tu reconhece que mesmo sabendo muito, não sabe ainda tudo, né? Não sabe nada. Então o que falta para as pessoas ter acesso é humildade, né? Humildade frente ao conhecimento, né? As pessoas não são humildes para dizer, olha, eu não sei quando é que a gente tem que voltar, isso tem que falar, isso é um infectologista, né, que estudou 6, 10, 15, 20 anos sobre isso, e essa é a pessoa mais adequada para dar essas respostas.
o que a gente pode falar é sobre como isso na história, como isso na política, como isso dentro da área das ciências humanas ataca, mas é um pouco disso, assim, as pessoas, né, PhD em política no Facebook agora, ultimamente, né, a gente se matou, tem as trajetórias lindas, né, as pessoas estudando, se matando para estudar, né, fizeram, né, a tua trajetória é muito bonita, Antônio, né, do movimento popular, de ocupação, estudou, coisa, sabe, se dedicou, fez pós-graduação, e daí vem alguém que, né, e tenta, né, dar opinião sobre história sem nunca ter ficado dentro da aula de história, né, era expulso das aulas de história durante a escola, né, então tenho muito orgulho da tua trajetória também, nesse sentido aí, valorizando a educação aí. Tem um é isso. Cristina aqui, né? Tá dizendo que é sempre bom. Antônio, tu se esqueceu de ligar o teu som. Ligado agora. Oi, tá ouvindo? Ouvindo? Não, tá desligado. Ouvindo, tá ligado. Tá ligado. Tá ouvindo agora? Agora, deu? Fechou? Ouvindo? Ouvindo, Paulo? Tu tá ouvindo? Tu tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá. Assim, ó. Uma mensagem aqui da Cristina, tá? Tá dizendo aqui. Tô ouvindo. Sempre é bom te ouvir, Paulo. Tá ouvindo? Tá. Trocas importantes sempre. Trocas importantes. Assim, ó. Uma mensagem. Ah, Cristina, tá dizendo aqui. Oi. E depois a Gil aqui, acho que é Gil. Mas, professor, não basta somente os professores orientarem, se a mesma orientação não vem de casa. Isso, mas agora os pais eles estão tendo a oportunidade de consertar isso agora, né? Porque, na realidade, os pais, se quiserem, podem exercer o papel de pais e orientar seus filhos, parentes no geral. Só que aqui quero comentar aqui que tem um problema aqui, mas concordo com ela aqui. Depois o Antônio depois está dando boa noite, Antônio Carlos de Freitas está dando boa noite aos camaradas, e Josiane Mestres. Agora, fazer um comentário ali, o que a colega tinha dito ali sobre a questão dos pais, né? Claro que os pais eles precisam eles precisam dar uma contribuição na educação dos filhos, né? Um dos grandes problemas que nós temos em sala de aula é que, dependendo a turma, de 20%, 30% do tempo a gente precisa gastar com os alunos. Senta fulano, não corre fulano, não bate no colega fulano, uma parte que os pais deveriam ensinar em casa. No entanto, nós temos que reconhecer o seguinte: tem pais que não conseguem fazer isso. Tem pais que não foram educados para isto. E aí, claro, tudo acaba, digamos que, sobrecarregando nós. E aí a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Mas quando eu estava comentando, Pablo, na questão do professor talvez rever, e esse é um momento de reflexão, né? A gente poder rever a nossa postura, o nosso método em sala de aula. Será que a gente não está falando muito pouco de cidadania? E eu dou um exemplo, assim, ó, da aula de história também, né? Não sei se tu já te deu conta, nos livros didáticos do 6º ao 9º ano, se nós tivermos 10% de história do Brasil, é muito. Talvez tenha bem menos. Nós não estudamos sequer a nossa história. E dentro da nossa história, nós teríamos que estudar a cidadania, né? A cidadania seria a questão mais importante. O que é ser cidadão, né? Quais são os direitos que nós temos? Questão de democracia, né? Democracia a liberal, que diz que a gente tem que votar a cada 4 anos. Uma democracia mais de viés socialista, que diz que democracia
está se referindo a tu ter casa, comida, transporte, cultura, um outro viés de democracia, né? E isso a gente não trabalha em sala de aula. E aí, quando nós temos uma pandemia que é uma questão caótica, as pessoas elas agem de forma irracional. De forma irracional, até estava assistindo hoje uma outra live e a pessoa estava fazendo uma crítica ao presidente, né? E aí ele relatava o seguinte, que ele estava na padaria e aí ele estava comentando com outro lá sobre o presidente é fascista, né? Aí uma senhora olhou para ele e disse, pouco me importa a profissão dele, o que importa é que ele é presidente. E aí o cara pegou e disse assim, eu não vou chamar mais ele de fascista porque ninguém sabe o que é isso. Eu vou chamar ele de nazista. Quem sabe aí todo mundo saiba. Mas será que nós não estamos falhando em sala de aula para não deixar claro as coisas? Claro que nós temos digamos que um receio também de nos posicionarmos em sala de aula para que a aula não seja ideológica. A gente tem esse cuidado e a gente fica se policiando sempre, né? Mas eu não sei, eu queria que tu comentasse sobre isso. Seja ideológica. A gente tem esse cuidado e a gente fica se policiando sempre, né? Eu tô com um delay, Antônio. Eu tô com um pequeno delay aqui teu, mas é pequeno, tá? Eu tô escutando, não sei por que deu um probleminha no som, eu tô escutando pelo computador aqui embaixo, né? Que daí eu ponho aqui, eu escuto tu e depois eu ponho aqui e falo. Mas são coisas técnicas, não sei o que é aí, mas tudo bem. Mas eu escutei a tua fala toda, né? Com esse delay, que eu primeiro escutei aqui, daí tu já... Mas é isso, eu acho que o ataque, por exemplo, à filosofia, à sociologia, a tentativa de tirar eles do currículo não é à toa, né, Antônio? É exatamente para que fragilizasse esse pensamento crítico e autônomo, né? Essa reflexão crítica e autônoma do pensamento humano. Independente se a pessoa vai ser liberal, vai ser progressista de esquerda, mas se a pessoa tivesse o pensamento a partir das concepções humanitárias, as pessoas não têm noção disso, né? As pessoas não têm noção, por exemplo, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi constituída por dois campos que ganharam a Segunda Guerra Mundial, um liberal e um comunista, que disseram que eram contra a ultradireita, o fascismo e o nazismo, que as pessoas não entendem o que é. Então, assim, tipo, mesmo o comunismo, mesmo o liberalismo de mercado, capitalismo, eles chegaram a um patamar de que tem limites mínimos, tem coisas que não podemos ultrapassar, que é a vida do outro, que é o direito à vida, que é o direito à dignidade da pessoa humana. Isso houve acordo. E hoje, em 2020, a gente está, né, em 2019, que teve eleição, surge fenômenos, que nem o Bolsonaro e essas coisas todas, questionando esses acordos mínimos. O Celso Laffer, que é um liberal, né, estava no Roda Viva, dia 18. Escutem, ele é um cara que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Collor de Mello, né, um grande estudioso sobre, né, o nosso de relações internacionais. Romper com que o paradigma de dignidade da pessoa humana, sabe, que nós já tínhamos superado, do respeito ao diferente. Esse pessoal realmente ele é estranho, né? É uma visão estranha do que se tinha se constituído desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente realmente pensou que esse pensamento tinha ficado nos escombros de Berlim e de Roma, né? Pendurado junto com Mussolini, né? Naquela foto onde ele é enforcado de cabeça para baixo, onde eu gosto de ver os fascistas. A melhor forma de ver um fascista. Né? Mas é isso, não tá.
Na sala de aula, quando vamos discutir eventualmente, as professoras, mas é o meu direito de pensar diferente, mas é o paradigma, né? A diferença, ela tem um limite quando tu quer extinguir o outro, daí tu não tem esse direito, é crime. Não é direito, é crime quando tu quer extinguir, isso não é direito de opinião, isso é crime, né? E é esse paradigma que está sendo quebrado. E se nós... e as escolas... tu tá querendo falar, né? Eu não tô te escutando, eu vou te deixar tu falar aí. Peraí. Só fazer alguns comentários aqui. O José Farias. Sem contar que a história do Brasil precisa ser contemplada por outros ângulos e não somente pela visão de Estado. Sim, toda a nossa história é a história dos governos, né? Toda a história. Aí tem uma partezinha lá, digamos que um parágrafo de 5 linhas lá que fala a história da mulher, né? Num livro de 300 páginas. Então, o ângulo ele está completamente equivocado, né? Depois também entrou aqui a Bruna, grande Sor Pablo. Sabe quem é a Bruna? A Bruna, grande Sor Pablo. Depois, Amanda, Gisele Rodrigues. Pertinentes colocações feitas pelo Pablo. Muito importante esse tipo de troca, mas ainda nesta paisagem assustadora que vivemos. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu complemento agora dizendo o seguinte: essa situação que a gente está vivendo, ela está nos colocando assim a flor da pele, as pessoas como elas realmente são e como elas realmente pensam. E o que tem me chocado mais ainda são pessoas teoricamente esclarecidas. Isso é o que eu fico mais chocado ainda. Pessoas teoricamente esclarecidas, e aí o que tu fala, não, mas tem que matar o outro, mas é a minha opinião, acho que está certo. E aí, como é que uma pessoa teoricamente esclarecida, ela faz uma linha na argumentação deste nível? Porque aí nós temos que pensar, porque aí nós vamos ter que repensar assim, a educação, e eu volto nesse tema, eu acho que esse tema que é a questão central, né? Essa pessoa que tem esse pensamento, que tem uma formação intelectual, ela se formou em algum lugar. O que ela aprendeu? Será que ela saiu da universidade, onde teoricamente, dependendo do curso, ela teve uma formação progressista? Aí ela sai lá e diz, não, agora é as minhas ideias agora. Agora eu vou pensar agora, e aquelas ideias que eu aprendi na universidade lá, e é tudo coisa que ficou lá. Agora é eu pela minha cabeça. É que nem, já te passo agora a palavra, Pablo, que tu já deve ter escutado em sala de aula muitas vezes, quando se entra no tema ditadura militar. Quando se entra no tema ditadura militar, tem sempre lá uns 2, 3, uns 5 alunos. Eu tô com meu delay aqui. Em sala de aula muitas vezes. Quando se entra no tema ditadura militar. Quando se entra. Tô com meu delay aqui. São 5 alunos. Eu tô com meu delay aqui. Em sala de aula muitas vezes. Quando se entra no tema ditadura militar. Quando se entra. Tô com meu delay aqui. São 5 alunos. Eu tô com meu delay aqui. Em sala de aula muitas vezes. Quando se entra no tema ditadura militar. Quando se entra. Tô com meu delay aqui. Tá, eu acho que agora eu posso falar. Eu tô com meu delay. Faz assim, posso falar? Posso falar assim? Eu não estou te escutando, esse que é o problema. Ok, desculpa, Antônio. Não, é isso, assim, sabe? Tipo, eu fiquei te escutando aqui pelo Face, e daí aqui não tá dando som. Agradecer o pessoal
que está aí, né? Eu vi alguns, né, que vieram. O Antônio Carlos, ele é um professor, amigo meu, militou conosco, né? É lá do Ceará, foi deputado estadual lá, até não sei se está como deputado estadual ainda, né? O Antônio. Nossos colegas, meus alunos, né? O primeiro ali, o Micael, meu aluno, né? Do normal, né, do magistério, né, a Gi, minha aluna também, né, é bom ver o pessoal, os alunos, né, ver os alunos participando aí, dando um oi, dando um ok, e os nossos colegas também, mas é difícil, sabe, quando na escola a gente se esforça, acho que o que foi a escola da mordaça foi uma tentativa de calar os professores, amedrentar os professores, né? Toda essa movimentação da escola da mordaça, que proibia o pensamento diferente, contrária à Constituição, porque nós estamos lá no artigo 205 ao 214 da Constituição, né? No 206 da Constituição diz quais são os princípios que regem a educação no Brasil, né? E a liberdade de aprender e ensinar é um dos princípios basilares da educação brasileira. E quando a lei da mordaça, a lei do, né, escola sem partido, né, esse movimento que toma corpo, né, e tudo que é prefeitura, de tudo que é biboca, começa a querer perseguir professor, filmar professor, para postar, inclusive uma das coisas a gente, né, antes da pandemia, assim, né, chega de celular, né, porque queriam filmar a gente para denunciar, para botar em grupos de ultradireita, para virar chacota, coisas de falas essas, que são paradigmas científicos, sociais, né, de que o nazismo é de direita, né, e aluno questionando, dizendo, mas professor, eu ouvi o professor Olavo de Carvalho dizendo que o nazismo é de esquerda. Desculpa, o seu Olavo de Carvalho ele não é professor, ele não é filósofo, ele tem um curso, né, de astrônomo, tal, né? Se você quiser acreditar nele ou acreditar, né, a pessoa é livre para fazer o que quiser da vida, né? Por isso que a gente defende a liberdade também, né? Mas enfim, então a escola da mordaça foi esse ataque ao pensamento crítico também, né? A gente tem que ver que a gente vivenciou isso, né? A gente veio em um processo disso, de tentativa de calar os professores das humanas, das áreas das humanas, e contrária à Constituição, assim, né? Atacando a Constituição. Felizmente, as instituições jurídicas, né, começaram a derrubar essas leis por inconstitucionalidade, né, a tirar, o projeto inclusive foi retirado, porque sabia que não passaria da Comissão de Comissão e Justiça no Congresso e tal, essas coisas, né, mas é preocupante, porque isso cria corpo, né, até hoje tem gente que acha que existe a lei a lei da escola sem partido, e que se o professor fala que é de fato, houve ditadura no Brasil, né, tu tá educando o meu... Não, gente, houve ditadura, morreu gente de esquerda que lutava contra a ditadura, morreu gente de direita também assassinada, né? Teve, inclusive ultras liberais de direita, né? Lacerda foi perseguido pela ditadura, né? Foi excluído pela ditadura, né? Que era um baita de um sem vergonha de direita, mas a ditadura também perseguiu, né? Então não... o grupo Siemens, né? Da panela. Esse presidente absurdo. Caiu meu áudio, voltou? Antônio, né, é um pouco disso, é um pouco do que vivenciamos na educação. O ataque à educação não é nada, a gente está fechando um ano do tsunami à educação. Não é à toa que é um projeto desse governo de destruir a educação, né, com o Weintraub, anteriormente com outro ministro, né, o ministro colombiano, que foi retirado. É um ataque geral à educação, para que não se tenha pensamento crítico, para que não se tenha pensamento que... E o pensamento crítico não, não é nem
sabe, porque professores de esquerda, liberais, né, de direita, conservador, tu vai ter. O que eles não querem, eles querem é refundar a história, né? Refundar a história em, tipo, que não houve ditadura militar no Brasil, que é algo, né, que é um erro, né? A gente tem que, porque a gente diz que é erro, que pode falar mal de mulheres, que pode falar mal de negro, de ser racista, que isso é tranquilo, que isso é liberdade de expressão, que não, que isso é crime, né? O que eles querem é refundar parâmetros sociais que nós não estamos, que nós somos barreiras para isso, nós somos resistência, né, a isso, né? Quer dizer que nazismo é de esquerda, nós vamos dizer não, né? Historicamente não existe nada, nenhum historiador, além de um astrólogo, que possa dizer isso, né? Que o mundo, que o planeta é plano, né? Então, e daí tem um presidente que é isso, né? Tem um presidente que é fruto disso. Mas nós somos resistência, seremos resistência, Antônio. A educação está aí para isso. Seja ela com todos os desafios que nós temos agora, né? Temos que combater um pouco, sim, a questão das meias verdades colocada e infiltrada e transformada em mentiras, né? Como é o caso, por exemplo, se usa meias verdades para afirmar uma mentira. Por exemplo, o nazismo é de esquerda porque o partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Era socialismo, então era socialismo... Desculpa, mas o nacional-socialismo exatamente a gente chama de extrema-direita, e ele usava o socialismo para atrair a população operária para demandar as pautas, e ele foi apoiado pela elite, pelos empresários, pela elite industrial alemã, né? Houve filiação em massa dos industriais, como está ocorrendo aqui no Brasil, né? Que é um setor classe média assalariada, mas bem assalariada, apoia o Bolsonaro, e depois vem um setor empresarial que começa a investir grana e pagar essa via internet essas loucuras, né? E que dá essa vazão, e por isso que ele se elege também, né? Além do setor conservador da igreja, que cada igreja evangélica neopentecostal virou um cabidão de um comitê né? A partir dessas fake news, a partir dessas meias verdades. A esquerda defende os gays. Sim, defende os gays, né? Por que você não defende, né? Tipo, e os evangélicos, mas o meu, né? Defende o aborto. Sim, defendemos o aborto. Quer abortar todo mundo. Daí quando a gente vai fazer o debate com minhas alunas evangélicas, assim, mas tu acha que tem que ser presa a mulher que fez o aborto? Não acho que tem que ser presa. Tá, é isso que a gente defende, que uma mulher que faz o aborto, escolhe fazer o aborto, não deve ser presa. Tu é contra isso? Não sou contra, eu acho que não deve ser presa mesmo. Então é isso que nós defendemos, que achamos que o Estado não pode prender uma mulher que fez o aborto. Acha correto que a mulher deve ir lá conversar no posto de saúde, na unidade básica de saúde, conversar, dizer, eu tô com uma gravidez indesejada, quais são as possibilidades que eu tenho? É mais adequado. Então, se a gente regulamentar a situação, isso é possível. Mas é que o debate feito no ódio, no medo, ele dá respostas irracionais, né? Não. Não te escuto, vou desligar aqui para poder te escutar. Bom, tá bom. Bom, Pablo, agora sim, a gente já está complementando aí 58 minutos e 39 segundos. Aí a gente chega ao final agora, acho que foi um bom papo, foi um bom debate, nós tivemos aí 19 comentários aí, 35 curtidas e 10 compartilhamentos, foi uma boa participação aí. Bom, aí eu te faço uma pergunta agora que é a pergunta dos iniciantes que vêm aqui, né? Espero que tu retorne novamente. E é o seguinte, todos nós, em algum momento, a gente já pensou em voltar no tempo para tentar mudar alguma coisa, né? Normalmente, as questões pessoais, algumas outras questões históricas a gente quer mudar também, mas aí vamos tentar fazer um exercício agora e eu quero te perguntar, se tu pudesse voltar no tempo,
Qual o fato histórico que tu Terminou a pergunta? Posso responder? Tá. É que eu estou escutando aqui. Tá? Não, voltar no tempo, né? É boa pergunta, né? A gente fica pensando em qual momento que seria mais decisivo que a gente mudasse, que a gente pudesse mudar, né? E que teria mais implicações, que geraria mais consequências. Eu acho que na saída do Trotsky, quando o Lenin estava doente, né? E ficou, e o Trotsky fez teve que sair de Moscou. Acho que se o Trotsky tivesse ficado e recebido a carta de Lenin, né, carta testamento de Lenin, né, e essa carta não tivesse ficado na mão de Stalin, acho que a gente teria um outro rumo para a Revolução Soviética, para a Revolução de 1917 da Rússia, né, com a morte do Lenin e a Carta Testamento de Lenin ter sido cumprida, né. Então eu gostaria muito que o Trotsky não tivesse sido boca aberta e viajado na época. E o Stalin pegado a carta testamento de Lenin e botado fora, né? Onde passava para ele a condução da União Soviética. Talvez aí a gente tivesse uma experiência revolucionária, internacionalista, de uma revolução permanente, né? Mais profunda e não tão burocratizante, tão limitadora e também aterrorizante como foi a União Soviética também em alguns casos. É isso, acho que é isso que eu mudaria. Eu acho que ela teria mais impactos. Acho a repercussão teria maiores impactos. Legal, Paulo. Paulo, te agradeço muito pela participação. Tempo, foi um privilégio. Meu companheiro em camarada de 20 anos. Ao menos eu acho que é esse o nosso tempo, acho. 20 anos. Então, eu quero te agradecer muito e boa noite e uma boa luta para todos nós. E fora Bolsonaro.